Olá, sou Sambra Juvenil, acadêmica em agronomia na Universidade Estadual do Maranhão. Olá, meu nome é Moisés Torres e eu sou acadêmico em agronomia da Universidade Estadual do Maranhão. Juntos apresentaremos a mais um episódio do podcast Agro e Prosa, tratando sobre o manejo da antracnose em fruteiras tropicais, com a presença da professora Ilka Márcia, ela que é especialista em fitopatologia e educação à distância. Professora Ilka, gente, que alegria, eu estou aqui orgulhosa, viu? Nossos alunos da agronomia, eu que sou professora de agronomia, sou também agrônoma, com muito orgulho ver vocês aqui hoje, né, me entrevistando, estou até um pouco nervosa. Seja muito bem-vinda, então, para começar, gostaríamos que você contasse um pouco da sua trajetória acadêmica e sobre o que a levou a ser especialista em fitopatologia e educação à distância. Pois é, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou ex-aluna da UEMA, né, egressa dessa universidade. Com muito orgulho tenho a honra de dizer que sou engenheira agrônoma, né, uma profissão que muito me orgulha, por toda uma trajetória, mas principalmente por toda uma construção que o engenheiro agrônomo e a importância que o engenheiro agrônomo tem no nosso país. Então, me formei aqui, né, já faz um tempinho, não vamos falar de datas, mas ao me formar, e aí a minha trajetória realmente na universidade foi uma trajetória que envolveu muito a minha vivência dentro do laboratório de fitopatologia. No primeiro período, né, pasmem, eu já estava dentro do laboratório de fitopatologia. Vocês podem imaginar, mas professora, foi fazer o que lá dentro? Eu nem sei o que eu fui fazer, porque eu tinha participado de uma semana agronômica e assisti uma palestra de um dos grandes nomes da fitopatologia na UEMA, que era o professor Gilson Soares da Silva, e fiquei encantada com tudo aquilo que ele falava em relação às possibilidades de controle de doença, o controle biológico, mas também o controle por meio de fungicidas de uma forma que fosse mais responsável. Sim. E por toda a perspectiva de estudar a planta, de estudar o fungo e de estudar o meio ambiente. Então aquilo dali me encantou. E eu pedi para ele, então, a oportunidade para estagiar. E ele falou, mas o que você quer fazer? Você não sabe nem o que é fitopatologia, porque fitopatologia a gente tem ali, acho que no quarto período, né? A fitopatologia 1 aplicada e a fito 2, né? Que é aplicada, acho que ali no sexto, sétimo período. Falei, professor, eu quero muito estagiar. E eu fui a primeira aluna que ele aceitou estando no primeiro período, porque ele não aceitava realmente ninguém que estivesse tão nova, porque realmente quando a gente entra na agronomia é um leque de possibilidades. Então fui trilhando isso, passei 5 anos na UEMA dentro do laboratório de fitopatologia. Até os estágios que eu ia fazer fora, fiz praticamente todos os anos da agronomia, eu fiz estágio na Embrapa. Então cada ano eu ia para uma Embrapa diferente, fazia fitopatologia. Então foi realmente aquela questão do amor à primeira vista. E aí depois disso fui fazer mestrado, doutorado em fitopatologia. E aí era um tempo muito difícil, não era um tempo como hoje, que a gente tem um leque de possibilidades de fazer um mestrado. Então naquela época eu saí em 2001, então eu fui aprovada em 3 programas de mestrados, né, diferentes no Brasil, em Brasília, na UNB, em Lavras, né, e em Minas, e também em Recife. E foi lá que eu decidi ficar, né, em Recife para fazer fitopatologia. Quando eu voltei para a UEMA, eu voltei e fui para o laboratório, logicamente, fitopatologia, mas eu não voltei ainda como professora. Eu voltei como pesquisadora visitante. E logo surgiu uma oportunidade de fazer um concurso no departamento de biologia, que seria para microbiologia. E na fitopatologia a gente estuda todos os micro-organismos, né? Então foi aí que começou a minha carreira como professora, e aí sempre trabalhando na área da fitopatologia. E aí entra, né, o inesperado, que foi exatamente um convite para ser a gestora Na verdade, eu ainda não entrei na UEMANET como gestora do núcleo. Sim. Eu entrei como professora, coordenadora de um curso, que o curso era na área de educação do campo. E olha que hilário, né? O coordenador à época achava que, como eu era agrônoma, eu entendia de educação do campo. Só que na verdade não, né? Porque a educação do campo envolvia muita área de educação. Eu lembro que tinha uma disciplina, talvez ali, na área de reforma agrária, que a gente estuda na agronomia. Mas eu aceitei o desafio e fui estudar, então, fui coordenar um curso de especialização em educação no campo, que foi o primeiro no país, e a UEMA foi a 7ª universidade, né, fazer parte desse curso.
E aí a minha trajetória com a educação à distância começa aí. Logo depois de 2 anos, eu assumo a gestão do EMANET e fico aí 10 anos à frente desse núcleo, que é o núcleo que intermedia a educação à distância na nossa universidade. Então, atrelei a pesquisa a uma perspectiva de democratizar o ensino, né, por meio da educação à distância. Um pouco da minha carreira, né, um pouco do que eu vivencio hoje, tanto na pesquisa na área da fitopatologia, mas também na pesquisa, né, faço parte de 2 programas de mestrado na área de educação. Então, além do mestrado na área de microbiologia, 2 mestrados, na verdade, na área de educação. Maravilha, professora. Trajetória em tanto, né? A sua trajetória é incrível, viu? Eu vou falar depois, não está no script, mas vamos falar depois da Pró-Reitoria de Extensão. Olha aí. Que tem tudo a ver com a nossa conversa, né? Maravilha, com certeza. Até porque, pessoal, para quem tá chegando agora e não entendeu muito bem sobre o que será abordado, a gente vai falar sobre o manejo da antracnose em fruteiras tropicais. A professora Ilka é uma excepcional especialista em fitopatologia. Vocês acabaram de observar toda essa trajetória acadêmica dela, que foi magnífica. Então, Sâmara? Talvez os nossos telespectadores precisam entender o que é fitopatologia. Será que todo mundo sabe? Pode iniciar, professora, esclarecendo. Então, acho interessante que quando as pessoas leem meu currículo, fitologia, né? Então, fitopatologia, né, é a ciência que estuda doenças de planta. Sim. E as doenças de um modo geral. Doenças de parte aérea, doenças de caule, doenças em fruteiras em pós-colheita. Então, tudo que envolve doença em planta. Eu falo que eu brinco com minhas filhas que eu sou uma médica de planta. Então, o nosso estudo em promover uma planta saudável passa por essa ciência que estuda, né, esses diversos patógenos que causam doenças em planta. Mas aí também não é só pensar o patógeno nessa perspectiva da doença. A fitopatologia, ela traz uma perspectiva também do meio ambiente, esses micro-organismos que também trazem os benefícios. Mas aí já não vamos falar mais de patógenos, mas de organismo ou de micro-organismos que são importantes para o meio ambiente. Então, a fitopatologia é isso, é a parte específica ali da agronomia que nós dedicamos a estudar as doenças de planta. Professora, e dentro da fitopatologia a gente tem várias áreas, vários agentes causais, várias doenças. Você poderia falar um pouco sobre a importância da antracnose aí para o agronegócio brasileiro, tendo em vista que as fruteiras tropicais são muito suscetíveis ao ataque de antracnose? A antracnose foi a doença que, assim, eu estudei tanto durante mesmo, ainda como aluna da agronomia, eu me dediquei a alguns trabalhos, eu fiz ainda como iniciação científica, estudando as antracnoses do estado do Maranhão, principalmente em fruteiras. E aí depois, quando eu fui para o mestrado e também para o doutorado, uma coisa interessante de falar é que eu não fiz o mestrado e doutorado. Né? À época, a CAPES ela tinha um projeto que era um projeto de que aqueles melhores alunos do mestrado que se destacavam, principalmente nas disciplinas, né, que era no primeiro ano, eles podiam passar direto para o doutorado. Então, eu não terminei o mestrado, eu já passei direto para o doutorado. Então, aquilo que eu fazia ali em 6 anos, né, 2 de mestrado e 4 de doutorado, eu já passei direto para o doutorado e fiz tudo em 4 anos. Sim. Então, eu não tenho título de mestre, eu só tenho título de doutor. Isso não acontece mais, tem poucas universidades, na verdade, no Brasil que fazem isso. Então, o que eu fiz? Eu transformei o meu projeto de mestrado em um projeto de doutorado. E esse projeto eu acabei levando a partir de um projeto que eu já desenvolvi aqui, que era com a caracterização molecular das antracnoses que aconteciam em fruteiras tropicais. E aí eu especificamente trabalhei com caju e manga. E nesse momento eu vi o quanto esse fungo, ele é um fungo dito inclusive cosmopolita, ele não é um fungo só de climas temperados ou de climas tropicais, ele se adapta a qualquer clima e por isso a relevância dessa doença. Então, por exemplo, eu tenho uma antracnose importantíssima em morango, por exemplo, mas eu tenho aqui, principalmente no Maranhão, em regiões mais tropicais, a antracnose de manga é uma das mais importantes, mas eu tenho também em regiões de cerrado, que
que é a antracnose hoje da soja, de grande relevância, e você perguntou do agronegócio. É uma das doenças da parte aérea, principalmente atacando a vagem ali na sua fase inicial, de grande relevância. Então, é um fungo que ele se destaca, né? O agente causal dessa doença antracnose é o coletótrico, e aí eu não vou falar de espécie, porque hoje nós temos um complexo de espécies coletótrico. Então, antes nós acreditávamos, né? Antes mesmo, na minha época de pesquisa, que os coletótricos que atacavam manga era o coletótrico glossporioide. Os que atacavam caju era o glossporioide, acutato, alguma outra espécie, mas não muito comum. E que atacava banana, por exemplo, era o músia. E hoje nós, por meio, inclusive da pesquisa que eu desenvolvi, eu identifiquei 2 espécies novas de coletótrico atacando manga, que nunca tinha sido descrita anteriormente. Então, depois as pesquisas começaram a se intensificar, tem muitos pesquisadores que hoje trabalham com antracnose, né, e antracnose em fruteiras tropicais. Eu ainda trouxe esse projeto após a minha defesa de doutorado, porque uma das espécies que nós identificamos como espécie nova foi um isolado daqui do Maranhão. Eu trabalhei com isolado de 3 estados, né, de Pernambuco, da Paraíba e do Maranhão. E a gente via que os isolados do Maranhão, eles tinham uma agressividade muito maior. E dentro desses isolados, nós identificamos uma espécie nova. Então, o que isso significa dizer? Que dependendo do ambiente, esse fungo ele pode se destacar como um fungo de grande agressividade. E aí depende se esse fungo ele está numa condição, porque Pernambuco, Maranhão, nós temos uma condição tropical muito parecida, sim, né? Sim. A questão da chuva, mas em compensação, em Pernambuco e na Paraíba, nós temos um período de seca que é muito maior do que no Maranhão. Então, o período chuvoso aqui, nossa, é muito mais intenso. Então, a gente acredita que, a literatura fala sobre isso, as condições, elas favorecem muito essa agressividade do fungo. Então, nessa perspectiva que você fala da relevância dele no agronegócio, ele pode ser sim um fungo uma doença de grande relevância, principalmente em culturas, por exemplo, hoje é de grande relevância na soja. Então, na fase inicial ali da saída dessa vagem, nessa primeira etapa, quando a vagem já começa a sair ali, você já consegue observar uma grande possibilidade de antracnose. E aí é quando você realmente tem que trabalhar com os aspectos voltados ao controle preventivo. Você falou um pouco sobre o clima e a sua relação com a antracnose, né? Você poderia falar mais sobre quais as condições ambientais que favorecem o surgimento dessa doença e o seu desenvolvimento? Como eu falei, né? Como um fungo cosmopolita que se adapta a essas condições, e aí logicamente que nas condições tropicais esse fungo ele ganha uma relevância enorme, inclusive com uma disseminação muito maior. A disseminação do coletótrico ele se dá principalmente por questões de chuva, né? Como essa chuva se dissemina no ambiente, mas também pelas questões, no caso da soja, de restos de cultura. Então, o solo ele não é um fungo de solo, ele é um fungo de parte aérea, podendo atacar tanto frutos, quanto a folha, quanto a vagem. Então, ele não é um fungo de solo, ele é um fungo dito de parte aérea, mas ele tem a sua disseminação e a sua multiplicação em restos de cultura, porque ele também pode ser um fungo saprófita. Nós trabalhamos agora, uma da área das pesquisas que eu estou desenvolvendo é a identificação de fungos em peixes. E, vez ou outra, nós isolamos coletótrico de brânquias de peixe. Por quê? Porque ele acaba sendo também aquele fungo saprófita que se aproveita ali das condições favoráveis. Então, a condição hoje que eu diria de grande relevância para a disseminação desse fungo e até mesmo a propagação, e eu ainda diria mais, até para o desenvolvimento de genes de agressividade, seriam as condições climáticas que influenciam principalmente temperaturas mais quentes e grande quantidade de chuva.
que são as nossas condições. Exatamente, Por isso condições ideais para o desenvolvimento dele. Por isso que precisa de mais pesquisa, por isso precisa de mais alunos, pesquisadores aí que se interessem por essa área, né, de trabalhar com a antracnose. Exatamente, e uma coisa que é interessante nesse trabalho, toda essa sua trajetória aí com o estudo da antracnose, a gente consegue observar culturas que são de extrema importância comercial, tanto para o nosso país como para outros países. Então, essas pesquisas elas são de extrema importância para contribuir com esses estudos que já tem e aí fortalecer o combate a essa doença, a esse fungo. E a gente consegue, e o produtor, se o produtor estiver na área dele, ele consegue identificar sem necessariamente levar para laboratório para fazer análise, as características, os sintomas da doença são bem visíveis, são bem característicos? São bem característicos. Quem, por exemplo, nunca viu aquele pontinho preto que está ali na banana, né? Vamos pensar a questão da pós-colheita, né? Depois a gente volta para o campo. Uhum. A questão da pós-colheita é muito comum. Você pega uma manga, por exemplo, e eu adoro, os meus alunos adoram, porque eu vou para o supermercado, eu vou atrás de frutos doentes, principalmente com coletótrico, porque aí eu trago para casa, já vou fazer isolamento daquele fungo. Então, os meus alunos ficam falando: professora, mas a senhora vai para o supermercado, meu marido, comprar um fungo, um pimentão, uma manga doente? Sim, porque me interessa aquele fungo. Eu, na verdade, sou bem apaixonada por essa doença, porque ela é muito característica. Então, na banana, aqueles pontinhos pretos, que daqui a pouco aparece uma massa micelial ali branquinha, mas principalmente na banana, você já vê a esporulação. Então, você vê ali aquele bem amarelado, assim, alaranjado, já é o crescimento do fungo, já são os esporos que ali estão. Na manga também, ele geralmente tem uma mancha arredondada, mas ela é profunda. Então, você consegue ver ali até a esporulação desse fungo, algum crescimento muito pouco micelial, porque ele já na manga, como meio de cultura específico para ele já consegue produzir os próprios esporos. É engraçado que quando eu fiz essa pesquisa, né, no doutorado, nós encontramos vários fungos na sua fase sexual, que não é tão fácil de encontrar, né? Então, geralmente a gente encontra os deuteromicetos, ou seja, na sua fase assexuada, por conta da reprodução que é muito rápida. E isso é uma característica importante, porque aquele meio de cultura está sendo favorável para a reprodução sexuada dos fungos, que não é uma coisa muito comum na natureza. E a gente encontrou vários desses fungos, né, na sua esporulação sexual, isolado de caju, principalmente, isolado de mangas, principalmente. Então, na pós-colheita, é muito comum e característico você identificar esse fungo. No campo, ele também tem uma característica nas folhas, na vagem, ou até mesmo em caule. É muito comum, principalmente em hortaliças. É um sintoma, né, que aparece com circular ou então meia lua, e aí você vê logo os pontinhos pretos que já demonstra essa esporulação ali do fungo, e talvez alguns casos que ele não consiga esporular, você vê uma massa micelial. Agora, para o produtor, às vezes é complicado de você ver, principalmente na parte aérea, porque essa mancha ela é comum também em outros fungos de parte aérea. Então, como corinéspora, alguns outros fungos, são muito comum essa mesma mancha. Então pode ser confundido, né? Então pode ser confundido, né? E aí é interessante trazer para o laboratório. Na pós-colheita, não. A pós-colheita, ela, por mais que tenhamos outros fungos também que atacam fruteiras na pós-colheita, não só fruteiras, mas também hortaliças, a mancha característica e a própria esporulação do coletótrico, ela é bem comum. Então, pessoal, vocês já observaram aí, né? Quando vocês forem no mercado ou for na feira, já observar esses sintomas aí. E aproveitando que a gente está falando sobre a pós-colheita, professora, e falando sobre a presença desses sintomas nos frutos, se a gente chegar e comprar esse fruto e deixar lá, e acabar que começar a desenvolver o fungo nesse alimento, e eu ingeri esse alimento por algum descuido ou eu não percebi, isso pode causar algum sintoma, algum mal-estar em quem vai consumir? Olha, essa pergunta mais
comum que todo mundo faz, né? Principalmente a banana. Tem gente que gosta de comer aquela banana mais madura. Sim, quando eu já tá gosto, com a eu casca gosto. bem mais pretinha. Mas aí quando você abre essa banana, você vê que ela também já tem um certo amadurecimento, ou seja, a própria polpa, ela tá mais mole. Por quê? Porque ali você não encontra o fungo. Às vezes você até encontra o fungo, ele consegue atravessar toda a parede celular da casca da banana e vai para o fruto. Mas quando ele não acontece isso e você come essa banana, bem, os estudos demonstram que ali já existem toxinas do fungo, que antes dele causar essa característica específica, que é o sintoma daquela doença, primeiro ele intercelularmente ele vai produzindo toxinas, e essas toxinas vão quebrando a parede celular daquela superfície, e aí sim ele começa a se reproduzir ali, porque ele encontra o meio de cultura. É como se você entrasse na casa. Primeiro, para você entrar na casa e assaltar o que está na geladeira, você tem que abrir a porta da geladeira e entrar lá. Mais ou menos isso que acontece com o fungo. Ele vai quebrando aquelas barreiras e aí ele se instala. Bem, aqui eu vou me instalar, aqui tem comida. E aí ele começa a produzir os esporos, toda a massa micelial. Quando é uma reprodução sexuada, algumas outras estruturas para sua reprodução sexual. Então é mais ou menos isso. Então aquelas toxinas, elas são produzidas em quantidades muito pequenas, né? A quantidade necessária para o fungo se desenvolver. Então se você comer uma banana assim, você não vai morrer. Mas se você passar o resto da sua vida comendo a banana daquela forma, você vai acumular no seu organismo alguma toxina. E aí, inclusive, hoje existem alguns relatos, não estudos que comprovem isso. Uhum. Que as toxinas produzidas pelos fungos, que são as micotoxinas, e aí inclui também as toxinas produzidas pelo coletótrico, que é quem causa antracnose. Elas não matam diretamente, mas você vai acumulando no seu organismo essas toxinas e mais tarde ela pode causar doenças, por exemplo, como câncer. Então, quando você vê lá um queijo com aquela parte verdinha, né, que é o fungo específico, um penicílio, ou se for aqueles esporinhos pretos, aspergilos, aí você corta o que tem fungo, joga fora e come o resto. Sim. Mas você precisa saber, né, e todos que aqui estão nos assistindo, que o fungo, antes de esporular ali, ele já liberou toxina para aquela área. Sim. E isso serve para qualquer fungo. Então, a quantidade de micotoxina, principalmente em fungos que são patogênicos, eles não são produzidos em grande quantidade. Nós temos alguns outros fungos que produzem, sim, micotoxinas em grande quantidade, principalmente a aflatoxina, os que são principalmente de sementes, né, algum aspergilo, penicílio também são característicos de fungos com grande potencial de micotoxina. Inclusive, micotoxinas é estudada na biotecnologia, né? Bem, existem outros fungos que produzem até toxinas que são importantes para a gente. Então, não é o caso da botulínica, porque essa sim é produzida por uma bactéria, mas o caso de fungos também produzem toxinas de importância para o mercado. Mas não é o caso do coletótrico. O coletótrico é uma toxina que causa problema e pode causar, né, futuramente, se consumida em grande quantidade, algum tipo de doença. No meu doutorado tinha uma segunda fase, que era exatamente a gente estudar essas toxinas, né, colocar ali, talvez, fazer um experimento em camundongos e ver como que seria a reação disso. A gente não conseguiu fazer essa segunda fase, porque era uma fase que envolvia o pessoal da área da saúde, a gente não conseguiu fazer isso. A gente trouxe para o Maranhão essa perspectiva de estudar os fungos, principalmente essas toxinas produzidas pelo fungo coletótrico, para a gente ter um respaldo maior para falar sobre isso. Mas as pesquisas, elas não são tão grandes nessa área. É um grande campo de pesquisa aí para quem quiser enveredar, né, toxinas produzidas por fungos do gênero coletótrico e alguém da área da saúde. Professora, em relação aos métodos de controle dessa doença, quais as principais estratégias você indicaria para o manejo? Então, o controle da antracnose, ela não é algo tão complexo, mas você precisa entender a doença em que fase está. Mas eu vou falar de um modo geral, né? O principal controle que nós temos é o controle preventivo, principalmente a utilização de mudas, né, de plantas e sementes resistentes. Essa serve para tudo, mas serve também para antracnose.
O controle principalmente da questão ambiental, né? Nem muita água, nem muito quente, mas sabendo que ele é um fungo que também se adapta às condições climáticas e por isso um fungo que acaba sendo de grande importância. Hoje o controle biológico é bastante utilizado, principalmente para pós-colheita, porque a gente não tem como utilizar muitos, existem até alguns fungicidas que são utilizados na pós-colheita, mas são utilizados inclusive de forma ali irresponsável, né? Porque a antracnose ela acontece em alface, por exemplo, e eu já vi casos aqui no Maranhão que eu cheguei numa propriedade que o cara dizia assim, não, mas as minhas alfaces não tem nada de doença, e realmente não tinha nada de doença, mas a alface ela ia ser colhida na próxima semana e o cara estava aplicando fungicida, né, uma semana antes de ser consumida. Então isso ainda é um problema muito sério, é um problema que inclusive tem a ver com a formação de vocês. Vocês precisam, né, difundir esse controle de doença por meio dos fungicidas de uma forma responsável, dos pesticidas de uma forma geral, fungicidas, herbicidas, né, de um modo geral, porque nós ainda temos produtores que irresponsavelmente faz isso, muitas vezes porque não tem conhecimento, outras vezes porque mesmo precisa, né, dar vazão à sua produção. Mas o controle fúngico ainda é feito por meio de fungicida, principalmente a antracnose, a gente utiliza muitos fungicidas cúpricos, os que são mais utilizados. Mas o que eu ia falar em relação ao controle biológico, quando a gente voltou para o Maranhão e a perspectiva foi essa, foi o controle biológico de doenças, né, ali causadas por antracnose e outros fungos também da parte aérea, principalmente em pós-colheita, com um produto biológico que a gente utiliza hoje, que é o Acadia, né, um produto à base de alga, e ele não é específico para controle de doença. Então, a pesquisa que eu fazia era exatamente isso. Até que ponto, né, o Acadia, que é um produto biológico, né, à base de alga, ele controla a doença. E nós fizemos várias pesquisas com antracnose. Algumas eles deu resultado muito bom, em outras ele fazia estimulação do fungo, porque com ele como carboidrato, e o fungo gosta de carboidrato, ele utilizava esse carboidrato para se reproduzir. Então, mas temos várias pesquisas com controle biológico utilizando, né, óleos essenciais e outros micro-organismos para controlar a antracnose. Bem, eu acho que o controle ele passa por uma questão muito importante da limpeza da planta, o cuidado com essa planta, com podas de limpeza, com os restos culturais que estão ali no solo. Tudo isso pode ser, de certa forma, disseminado pelo fungo. Então, se você tiver essa limpeza, isso ajuda muito. Então, passa por uma diversidade de controle, não é um controle específico. Sim. Você pode utilizar o fungicida no momento certo, você pode utilizar o biológico. Então, algumas dessas questões. Professora, durante toda essa trajetória, a gente acabou falando sobre a sua área de atuação aí que você mais gosta, que é a área da fitopatologia, mas aí você mencionou que você hoje também atua, tem uma graduação, na verdade, uma formação, uma especialização, né? Em educação à distância. Tenho um estágio pós-doutoral, na verdade. É um pós-doc na área das tecnologias, né? Você poderia comentar um pouco sobre essa sua experiência com essa área que vai totalmente na contramão do que você vinha estudando anteriormente, né? Na verdade, pode parecer que é contramão, mas não é. Então, imagina você que você hoje falar para um produtor, você precisa e você tem em sua mão a tecnologia. Por exemplo, essa tecnologia que nós estamos aqui, o podcast é um recurso educacional oriundo já de um processo de invenção tecnológica para a educação. Então, nesse contexto, o que eu busquei atrelar, né, o que eu estava fazendo como gestão da educação à distância ao meu processo de ensinar, né, e também de aprendizagem dos nossos alunos. Foi exatamente mostrar que as tecnologias, elas vêm com um potencial muito grande para a educação. E foi exatamente isso que eu fiz no meu estágio pós-doutoral, né? Foi um pós-doutorado que eu fiz na Universidade de Coimbra. Hoje, Portugal é uma universidade que investe muito nos seus professores para a formação na área das tecnologias.
E eu desenvolvi, na verdade, uma plataforma para fazer não a formação, mas o diagnóstico dos professores para as competências digitais. Então, eu queria saber, por exemplo, os professores lá da agronomia de vocês, que competências ele tem para incentivar os alunos a usarem recursos educacionais e digitais que possam favorecer o aprendizado de vocês. Então, esse foi o estágio que eu fiz lá, né? Foi essa atividade dentro do pós-doc. E aí eu pude mapear as competências digitais dos professores, de todos os professores da UEMA, inclusive da agronomia, né? E mostrar que a universidade precisa investir mais nos seus professores, porque, não sei se vocês não estavam aqui na época da pandemia, por exemplo. Né? Já estavam aqui? A gente chegou... 2021. A gente entrou na pandemia e pegou o período online. Pronto. Então, vocês puderam vivenciar alguns, digamos, momentos desastrosos com alguns professores, outros nem tanto. Mas nós tínhamos, por exemplo, professor que não sabia utilizar um Meet, um computador para ligar uma sala do Teams. E isso era uma realidade. E não é feio dizer isso, o professor nunca precisou disso, né? Então, foi nesse contexto que a gente viu a possibilidade a partir dos resultados que eu obtive nessa pesquisa, de mostrar o quanto que a universidade precisaria investir nos seus professores para isso, né, para essa perspectiva. Mas também para além disso. Hoje, todos os meus alunos que saem com uma pesquisa, seja no mestrado na área de educação, seja no mestrado na área da biologia, eles obrigatoriamente têm que ter um objetivo específico, que é a difusão desse conhecimento. Não só como artigo científico, mas como que ele vai levar isso para um produtor ou para uma região ali que tem as marisqueiras, né? Trabalho com a parte hoje de pescado, de marisco, bem tudo na área da microbiologia. Então, a tecnologia ela vem realmente para fomentar isso e eu estou tentando ainda alinhar essas duas coisas, porque realmente parece que são coisas totalmente adversas, mas não é. É uma forma, inclusive, que eu tenho de chegar no produtor, mandando talvez ali um WhatsApp, fotos ou vídeos de uma doença. Imagina você, que eu tinha que antes levar uns slides para o produtor para dizer assim, isso aqui é uma mancha de antracnose. Ou então ia ter que dar um curso para ele, para mostrar para ele que isso aqui é uma mancha de antracnose. Hoje, eu consigo fazer um vídeo, ele consegue me mostrar o que está lá no campo dele, manda para mim, né? E a gente que já tem um olhar mais característico, conseguimos diagnosticar aquela doença. Então, a tecnologia, ela vem a esse favor também. E aí, nessa perspectiva, eu penso que a educação à distância também tem uma grande importância na formação dos alunos, né? A gente não tem ainda nenhum curso aqui na área, na UEMA, na área agronômica de educação à distância, acho que não temos nenhum. Então, nós tivemos mas era técnico à distância, técnico agrícola, acho que era isso. Uhum. E nós formamos aí, né, espalhados pelo Maranhão, alguns técnicos agrícolas. Agora eu estou na dúvida se era técnico ou se era um curso de aperfeiçoamento. Mas eu quero dizer, assim, que a educação à distância, ela possibilita muita formação. E principalmente, ou também, na área agronômica. Professora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu não acredito. Tem mais coisa para falar. Eu vou fazer uma última perguntinha. Você falou muito em pesquisa. Então, quais inovações, que inovação você destaca em pesquisas voltadas para o manejo de doenças em fruteiras tropicais, especialmente aqui no contexto do Maranhão? Então, temos pouquíssimos pesquisadores, né, que trabalham com isso. As nossas pesquisas, elas sempre foram na validação realmente do controle, e no controle por meio do controle biológico, e e o potencial de inovação que hoje nós estamos, inclusive, investindo é exatamente na perspectiva de encontrar, ou de fazer uma bioprospecção de algas, né, no estado do Maranhão, que possa ter o potencial de controle biológico. E aí, logicamente, que a gente vai começar pela antracnose, porque a gente já conhece todo o complexo que envolve isso, né? A planta, o patógeno, o ambiente. Então, nós pensamos em trabalhar nessa perspectiva, né, de bioprospectar essas algas, são macroalgas.
e ver o potencial biotecnológico disso para o controle de doenças gerais, mas o projeto que nós estamos agora desenvolvendo é para antracnose em pós-colheita. Então, são projetos e são pesquisas que precisam ser, né, aprofundadas. Nós estamos, inclusive, com esse projeto para 2025, voltar a estudar, a trazer, né, essa perspectiva da biotecnologia para a antracnose ou para o controle da antracnose, ou inclusive entender como é que está esse complexo de antracnose no Maranhão, porque, como eu falei para vocês, antes nós tínhamos especificado algumas espécies, né? Então, manga era glosporiose, banana era músia, e hoje a gente sabe que é um complexo, então isso envolve também uma análise molecular desse fungo, até para identificação em nível de espécie, quem sabe até em nível de algumas raças, né, desse fungo, e é o contexto da pesquisa que nós temos hoje. Professora, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu Foi um prazer fiquei feliz. conhecê-la. Obrigada pelo seu incentivo também a nós, estudantes, para explorarmos mais o campo de fitopatologia, né? Foi um prazer. Professora, foi um prazer conhecê-la. Eu já tinha ouvido falar sobre você pelos corredores da agronomia, e super bem, e é um prazer estar aqui na sua presença. E, professora, deixe só o seu último recado para os alunos da agronomia que querem se especializar na área da fitopatologia, um incentivo para eles. Pronto, então primeiro dizer para vocês que eu tenho muito orgulho, né, de saber que vocês são alunos da UEMA, né, com competência, com engajamento, com motivação. Dizer da minha alegria mesmo de estar aqui falando um pouco, né, da nossa pesquisa. Quem sabe aí não tomamos um café e falamos um pouco mais, mas o que eu preciso dizer é que a gente precisa de mais alunos interessados nessa área. Então a área da fitopatologia é uma área que é encantadora, né? Os meus alunos brincam que eu sou apaixonada pelos fungos, mas realmente é algo que nos encanta, né? A diversidade fúngica que nós temos, e quando a gente leva isso para o microscópio a gente acha isso muito belo. Mas convidar para que os alunos venham conhecer mais sobre a fitopatologia. Se quiserem conhecer, nós temos o nosso grupo de pesquisa, é o grupo MIPABio, é o grupo que trabalha com patologia, com biotecnologia e com doenças fúngicas, e o laboratório está aberto, né, para alunos que queiram conhecer e aprofundar suas pesquisas nessa área. Sendo assim, encerramos a mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Até o próximo.